Olá pessoal, eu sou a professora Daiane, sou professora de Sociologia e hoje nós vamos trabalhar a aula 3 do segundo ano. Então, bons estudos a todos e a todas. Vamos lá, tá? Então vamos anotar aí, aula 3 do segundo ano, a Antropologia Contemporânea. Então vamos retomar algumas questões que foram trabalhadas na aula 1 e 2 sobre a questão antropológica. Então, nas aulas anteriores, entendemos que a antropologia define a cultura como um conjunto de práticas, saberes, valores e normas, construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo. Então, nossa aula introdutória foi sobre o objeto de estudo da antropologia, tá? Que seria esse estudo das culturas, né? E o conceito de cultura. Então, o conceito de cultura, ele é um conceito polissêmico. Então, nós temos vários tipos, vários significados, vários conceitos. E, geralmente, nós temos a tendência, pelo senso comum, de trabalhar com o conceito de cultura a partir do conceito de quantidade de saberes, né, sofisticados que uma pessoa adquire durante o seu processo social. Né? É um conceito errado. Por exemplo, dizer aquela pessoa não tem cultura. Tá? Todos nós temos cultura. Ok, pessoal? Porque a cultura, né, é uma criação do ser humano. Só o ser humano, né, produz cultura. Então, todos nós temos cultura. Agora, a questão de saberes, há uma diversidade, correto? Então, é errado, né, nós falarmos, né, que tal pessoa não tem cultura. Ela tem cultura. Ou ela tem mais cultura do que a outra, relacionando a questão de quantidade de saberes mais sofisticados, ok? Então, voltando no slide, a antropologia é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes. E como que nós vamos entender, né, essa questão do ser humano levar vidas tão diferentes? A partir da análise, né, da questão cultural. Então, entre um executivo em Nova York e um aborígene australiano, há imensas diferenças, mas uma coisa em comum: ambos são humanos, né? Como eu já disse para vocês, só o ser humano tem a capacidade de produzir cultura. Então, o estudo da diversidade. Então, a diversidade da experiência humana é o objeto principal da antropologia. Podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo das diferenças, usando como exemplos as várias formas que as sociedades escolheram para viver e organizar a sua coletividade. Ok? Então, nós somos diferentes, né? Temos culturas diferentes. Ok? Então, o objeto de estudo da antropologia é perceber, né, e estudar essa diversidade da experiência humana, principalmente a partir das questões culturais. Então, o início da antropologia. No contexto correspondente à segunda metade do século XIX, o mundo assistiu à expansão do sistema capitalista na forma do colonialismo europeu. Isso levou as sociedades ocidentais a intensificar cada vez mais o contato com essas populações nos 4 cantos do mundo. Então, pessoal, é nesse momento que a gente tem que se ater à questão do paradigma do eurocentrismo, né? A Europa como centro do mundo. Como que a Europa vai analisar esses outros povos? Então, inicialmente, a antropologia se dedicou a entender as chamadas sociedades primitivas, sociedades não ocidentais
que hoje os cientistas denominam de sociedades de pequena escala, ou ainda de sociedades simples, né? Não ocidentais, porque o parâmetro, né, era a questão do eurocentrismo. O parâmetro era os europeus. Então, esse é o contexto da produção das teorias antropológicas evolucionistas, né, vistas na aula passada através das obras de Morgan e Taylor e Fraser. Vocês lembram da aula passada? Né, a questão das escalas, né? Então você passa pela selvageria, depois a barbárie, até chegar às sociedades mais civilizadas, né? Que isso gerou muita controvérsia nessa teoria evolucionista, né? E deu vazão à questão do olhar etnocêntrico. O que seria esse olhar etnocêntrico? Analisar as outras culturas a partir do seu ângulo, do seu ponto de vista, a partir da sua cultura. E isso é um gerador de vários conflitos na nossa sociedade. Então vamos retomar algumas questões. Então, retomando as questões trabalhadas na aula passada, vocês lembram da noção de escala evolutiva da cultura, né, que nós trabalhamos na aula passada? O estudo dos diferentes estágios pelos antropólogos levaria à categorização de culturas comparadas entre si. Então, primeiro a questão da selvageria, então na questão desses evolucionistas, né? Então as culturas iam passando por essa escala. Depois chegaria a barbárie, depois a civilização e por último ao progresso. Obviamente lembrando, né, que o padrão, né, da concepção dessas teorias era o eurocentrismo, né, a Europa, né, como centro do mundo. Então, vamos revisar alguns conteúdos da aula passada, tá? Essa questão da teoria evolucionista, né, que foi também a questão do eurocentrismo, que foi um impulsionador, né, para países europeus, né, colonizarem países do continente africano e de outros continentes também, né, para trazer essa civilização, né, europeia para esses povos, né, que eles consideravam como selvagens. Então é uma visão totalmente o quê? Quando você analisa o outro a partir da sua cultura, da sua lente, do seu ponto de vista. Obviamente, né, você vai colocar a cultura do outro, né, como inferior. Então você não dá a possibilidade de conhecer essa outra cultura que é diferente da minha, que isso nós vamos ver a posteriori. Então, vamos fazer esse exercício para revisar as aulas passadas. Então, o UFUB, né, UFB, o fato de o homem ver o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão para considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Essa tendência se denomina. Então, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês responderem essa questão.
Ok, pessoal? Voltei. Né? Conseguiram responder? Então vamos retomar a questão. O fato de o homem ver o mundo através da sua cultura tem como consequência a propensão para considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Essa tendência se denomina. Responderam. Letra A, vamos ver. Egocentrismo. B. Heliocentrismo. C. Heterocentrismo. Ou D. Etnocentrismo. Então, a resposta correta, né, é o etnocentrismo. E vou fazer vou propor uma questão reflexiva para vocês. Né? Quantas vezes vocês analisaram a cultura de um indivíduo, né, como inferior, né, à sua própria cultura? Quantas vezes você julgou a cultura do indivíduo e colocou, nossa, ele se comporta dessa forma, né? Olha o que ele pensa, né? A minha cultura é superior. Tá? Então anotem quantas vezes vocês fizeram isso. Né? E o tanto de conflitos que esse tipo de pensamento gera. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Então, as teorias evolucionistas, elas foram muito criticadas, né? Principalmente por considerar, né, a cultura do outro, né, como inferior, né? Analisar a partir da perspectiva eurocêntrica, né? A Europa como centro do mundo, a Europa é a civilização do progresso, e analisar os outros, né, como bárbaros, como selvagens, ok? Então ela foi muito criticada, tá? E daí entra uma outra questão, um novo olhar sobre a cultura, né? Que seriam as teorias evolucionistas, foram criticadas principalmente por Franz Boas. O autor foi um dos principais expoentes do conceito de diversidade cultural. Tá? Esse conceito é muito importante, ok? Então nós não temos uma cultura, né? Nós temos várias culturas. Então a cultura, ela não pode ser tratada no singular, ela tem que ser tratada no plural para você entender essa questão da diversidade cultural. Então, ao contrário dos evolucionistas, Franz Boas tinha como objetivo o estudo das culturas no plural e não cultura no singular. Tá? Então, mesmo morando, né, numa mesma localidade, né, nós temos... vamos só retomar, professora, então retome um pouquinho, né, o conceito de cultura, né, um conjunto de hábitos, de costumes, de tradições, de crenças, né, minimamente falando, né, que é produzida pelo ser humano, tá? Ela é produzida pelo ser humano, ok? Porque só o ser humano tem a capacidade de produzir, de criar cultura, beleza? Então, minimamente nós usamos esses conceitos. E, né, tem conceitos do Roberto da Mata, que depois nós vamos também estudar, né, que seria um receituário, um mapa, para você entender, né, esses costumes, hábitos e crenças de uma determinada nação, de uma determinada localidade, ok? Então, o objetivo principal, né, do Franz Boas era o estudo das culturas no plural e não da cultura no singular. Então, vamos interpretar um pouquinho o pensamento do autor. O próximo slide apresenta algumas ideias desenvolvidas por Franz Boas. Leia atentamente os trechos a seguir e anotem as principais ideias que fazem a contraposição ao evolucionismo. Pessoal, só uma questão, né, ainda sobre o evolucionismo, né, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né, e anotassem também no caderninho de vocês,
né, logo abaixo da questão da teoria evolucionista, sobre a questão do colonialismo, tá, e do neocolonialismo. Tá? Daí vocês podem até depois discutir com os professores de história, né, sobre essas questões. Tá? E também pontuando, né, a questão da visão do eurocentrismo, obviamente, né, e do etnocentrismo. Ok? Tá? Então vamos lá, as principais concepções do Franz Boas. Então, cada cultura representa uma totalidade singular e todo o seu esforço consistia em pesquisar o que fazia a sua unidade. Tá? Então, cada cultura, anotem aí, representava uma totalidade singular, ok? Dela mesma. E todo o seu esforço consistia em pesquisar o que fazia a sua unidade. Tá? Então, não dava vazão, né, para pensar de uma forma baseada na diversidade cultural, ok? Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Né? Então, para você estudar, né, um determinado costume, né, você tem que analisá-lo a partir do contexto cultural. Tá? Cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, da arte, mas não apenas dessa maneira. Esse estilo, esse espírito próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos, ok? Então, se vocês forem analisar, né, a questão do beijo, né? Como que o beijo ele é estudado, né, em culturas diferentes, quais os significados do beijo, né, para cada cultura, né, que daí depois a gente vai ver também o Clifford Geertz, né, que trabalha com essa questão mais da interpretação. Então, cada cultura, principais ideias, é uma totalidade singular, uma unidade, ok? A cultura se explica por ela mesma. Costumes e tradições, entre outras manifestações, são relacionadas ao próprio contexto cultural. E cada cultura possui um estilo próprio que interfere no comportamento dos indivíduos. Tá? Então, anotaram? Vamos lá. Vamos fazer uma questão bem básica do vestibular da UFO, né, de 2012. Tá? Que vai trabalhar com essa questão de diversidade cultural. Então vamos ver se vocês entenderam. Eu vou ler a questão, vou dar 2 minutos para vocês resolverem essa questão. Então a estética nas diferentes sociedades vem geralmente acompanhadas de marcas corporais que individualizam seus sujeitos e sua coletividade. Discos labiais, piercings, tatuagens, mutilações, pinturas, vestimentas, penteados e cortes de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um inventário possível das técnicas corporais, em toda a sua riqueza e diversidade. Embora universal, as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se marcarem corporalmente são vistas às vezes como estranhas a indivíduos que pertencem a outros grupos. Tá? Já vou voltar aqui só para terminar a questão. Essa atitude de estranhamento em relação ao diferente é considerada conceitualmente como, né? Letra A, preconceito, reconhece no valor das raças o que é correto ou não na estética corporal. Relativização. O outro é entendido nos seus próprios termos, na sua própria cultura. Etnocentrismo. Só reconhece o valor nos seus próprios elementos culturais, né? Que era a máxima, né, da questão da teoria evolucionista. Etnocídio.
afasta o diferente e procura transformá-lo no igual. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês, vou dar 1 minutinho para vocês lerem, né, o texto e depois as questões, e depois nós vamos ver se vocês conseguiram matar, né, essa questão, acertar essa questão. Então vamos aqui ver a continuidade da questão. Olá, vamos ver, conseguiram acertar? Vamos ver qual alternativa você, né, circulou. Letra A, preconceito. Letra B, relativização. Letra C, etnocentrismo. E letra D, etnocentrismo. Quem colocou a letra B, né, a relativização, o outro é entendido nos seus próprios termos. Então, é aquela questão que eu vou frisar uma vez. Nós, tá, que geralmente temos, né, o hábito de analisar o outro, né, a partir da nossa cultura, e muitas vezes
colocar a cultura do outro como inferior, isso chama-se etnocentrismo. Tá? Agora, o relativismo, né? Você analisar a cultura do outro no contexto do outro, aquilo faz parte da cultura dele. Né? Eu não tenho que julgá-lo, tá? Muito pelo contrário, eu posso aprender, né, o que é diferente para mim analisando esse comportamento do outro. Então é relativo àquela cultura. Beleza? Então a relativização, o outro é entendido nos seus próprios termos e não naquilo que eu quero, que eu acho certo. Ok? Então respeitar, né, a cultura do outro, né, o contexto do outro. Então o conceito de relativismo entende as culturas a partir dos seus próprios termos. Tá? E o outro a partir dos seus próprios termos. Tá? Ele se comporta daquela forma porque faz parte da cultura dele. Tá? Então, isso seria, né, minimamente falando, né, o relativismo. Ok? Aí você vai chegar no momento, né, até a prática da alteridade, conhecer essa outra cultura que é diferente da minha. Né? E compreender, né, que a cultura do outro está relacionada no seu próprio contexto cultural, nos seus próprios termos. Né? Então isso é muito importante até para o nosso dia a dia, né? Para evitar determinados pré-conceitos, pré-noções, julgamentos e tudo mais. Mas isso nós vamos ver também nas aulas posteriores. Então, após o salto na interpretação de culturas, a antropologia se desenvolveu enquanto ciência. Então, vamos lembrar as escolas antropológicas, né? A escola evolucionista, né, principalmente representada pelo Taylor, né, e agora a escola relativista, né, representada pelos Franz Boas. E agora já vamos passar para a antropologia no século XX. Tá? Desde o começo do século XX, a antropologia tornou-se fonte de conhecimento sobre as diferenças culturais, desempenhando papel importante na garantia e na defesa dos direitos de diversas populações consideradas diferentes. Né? Objetos privilegiados, né, principalmente cultura indígena. Então, várias expedições para estudar essa cultura indígena, né, que eram populações consideradas como diferentes. Ok? No decorrer do processo de seu desenvolvimento científico, a antropologia também passou a buscar entender o que acontece no interior das sociedades ocidentais, desenvolvendo a antropologia urbana, que vamos estudar também no decorrer do curso. Diferenças internas presentes nas sociedades ocidentais passaram a ser objetos de investigação antropológica, ampliando assim o diálogo com outras ciências sociais. Vocês lembram, né? Nas aulas do primeiro ano, a primeira aula de sociologia do primeiro ano, né, que as ciências sociais, ela é dividida em sociologia, antropologia e ciência política. Então, fazer essa conexão, né, com outras ciências sociais e também com outros saberes, né, filosóficos, históricos, biológicos. Tá? Né, relembrando a aula 1, né, a cultura ela não é determinada, né, pelo biológico e nem determinada pelo geográfico, ok? Ela é aprendida, né, você vai absorvendo, internalizando a partir dos seus processos, principalmente do processo de socialização, ok? Então, não tem essa questão que muitas vezes a gente vai ver na parte do racismo científico, né, que a biologia, né, determina as questões culturais. Tá? Isso é uma visão
etnocêntrica, né, e que, né, a partir desse tipo de pensamento, várias atrocidades foram cometidas, né, no decorrer da nossa história, ok? Então, vamos ver se vocês absorveram, né, essa aula bem básica, bem introdutória sobre sociologia contemporânea, tá? Então, eu vou dar um tempinho, né, vamos fazer o quiz, vão lá no aplicativo, bonitinho, só para ver se vocês compreenderam, né, essas duas escolas, uma que eu fiz a revisão e a outra relativista, né, do Franz Boas. Taylor é um antropólogo, vamos lá, relativista, evolucionista ou pós-moderno? 1 minuto para vocês responderem. Vamos passar para a próxima e depois vamos trabalhar com as respostas, né? Só para analisar, para ver se vocês acertaram ou não. Franz Boas é um antropólogo relativista, evolucionista ou pós-moderno? Vamos lá? Responderam? Vamos ao gabarito. Então, a questão 1. Taylor é um antropólogo evolucionista, tá? Como nós fizemos a revisão no início da aula 3, ok? E Franz Boas é um antropólogo relativista. Vamos voltar aqui, tá? Que eu vou dar umas dicas, né, de exercícios reflexivos para vocês conseguirem absorver, né, de uma forma mais interessante, né, o conteúdo, né, da aula 3. Na questão do evolucionismo, né, vamos colocar aqui, eu gostaria de indicar, além daquela pesquisa reflexiva sobre o colonialismo e o neocolonialismo, e depois, mais para frente, nós vamos ver a teoria pós-colonial, que daí é a análise, né, de todo o processo, principalmente, né, do neocolonialismo, a partir do olhar daqueles povos, né, que foram subjugados, que isso é muito interessante. Então, primeira atividade reflexiva, vocês escreverem um pouco mais, né, sobre o colonialismo e o neocolonialismo, né, a partir da perspectiva eurocêntrica, tá? Que a Europa, né, se colocava como centro do mundo, o europeu era o padrão,
né, tanto de comportamento quanto a questão de raça. Então vocês vão fazer uma pesquisa, né, e analisar alguns questionamentos, né, que vocês conseguem visualizar, né, a questão etnocêntrica, tá? A postura etnocêntrica, né, de julgar o outro a partir da sua própria cultura e daí, no caso, julgar o outro, né, como inferior, ok? Né? Outra questão muito interessante para a gente trabalhar com a questão do nosso país, né, é vocês procurarem também e discutirem a posteriori com os professores de história, né, só a questão de quando os portugueses chegaram, né, ao Brasil, né, o redescobrimento, né, qual a impressão desses portugueses para com os nossos índios. O que esses portugueses achavam dos nossos índios? Foi uma postura etnocêntrica, sim ou não? Então eu gostaria que vocês fizessem, né, esse exercício, né, de pesquisa para vocês refletirem um pouco mais, né, sobre essa questão, sobre a escola que recebeu tantas críticas, a escola evolucionista, tá? Para vocês tirarem as suas próprias conclusões. E um texto que eu indico que vocês acham na internet, né, é o Ritual dos Nascirema, né, que é um texto muito interessante, né, ele prende atenção, é um texto curto, para vocês entenderem também como que uma mesma representação, só colocada de formas diferentes, né, você julga aquela prática do outro, que é a mesma prática que a sua, mas só utilizando outra linguagem e outras formas, e no final você descobre que você faz a mesma coisa, né? Então o Ritual dos Nascirema, né, é um texto bem interessante. E na questão, né, do Boas, tá? Vamos lá. Algumas interpretações, então vamos só retomar algumas questões, né? Cada cultura representava uma totalidade singular e todo o seu esforço consistia em pesquisar o que fazia a sua unidade. Então é interessante você analisar a cultura do outro no contexto do outro, ok? Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Obviamente, quando sai desse contexto cultural, né, você que é de outro contexto pode achar aquilo como ruim, selvagem, ok? E cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não apenas dessa maneira. Esse estilo, esse espírito próprio de cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos, tá? Lembrando, mais uma vez, né, o determinismo biológico, né, não produz cultura e nem não influencia na cultura, desculpe, e o determinismo geográfico também não, ok? Então, as principais ideias, só retomando, que depois eu vou colocar também um exercício, né, reflexivo para vocês pesquisarem mais. Cada cultura é uma totalidade singular, uma unidade, isso está claro, né? A cultura se explica por ela mesma, costumes, tradições, entre outras manifestações, são relacionadas ao próprio contexto cultural. E cada cultura possui um estilo próprio, que interfere no comportamento dos indivíduos, ok? Tá? Como que interfere? Daí é uma questão, né, de você pode fazer uma comparação, você analisar, assim, o comportamento, você é de uma determinada religião, né, quais as questões ideológicas, as questões simbólicas inerentes àquela religião que você pertence, e analisar também a religião
de uma outra pessoa que você conhece, que é uma religião diferente, quais as questões ideológicas, dogmáticas, simbólicas, né, que é inerente à religião daquele seu amigo. E tentar, puxa, né, entender que aquilo faz parte da religião dele, né, e o que você vivencia faz parte da sua religião, né, colocando, né, a questão que não tem pior nem melhor, isso é relativo à cultura dele, isso é relativo à minha cultura. Então eu queria propor para vocês, né, assim, para vocês estudarem, refletirem um pouco mais sobre a escola relativista, né, de vocês pesquisarem, né, sobre essas técnicas de estéticas corporais em diferentes culturas, né? Quem usam os discos labiais e o porquê, né? A questão de piercings, tatuagens, mutilações, né? Pinturas no corpo, né? Vestimentas, penteados, cortes de cabelo, né? Eu quero que vocês façam essa pesquisa para suscitar uma reflexão aí, né? Por que os índios usam discos labiais? Por que eles pintam o corpo? Qual o significado? Né? Aquilo só tem significado dentro da cultura deles. Tá? Por que as pessoas, né, se tatuam? Qual o significado daí? Até seria interessante, né? Mas agora, né, nesse isolamento social, né, não dá para fazer uma pesquisa de campo. E também, mas dá para fazer um questionário virtual, perguntando, por que você tem tatuagens? Qual o significado das suas tatuagens? Né? Por que você colocou piercing? Né? Por que você teve essa ideia? O que significa para você? Né? Daí você vai lá e vai analisar, puxa, né? Por que a minha mãe usa aquela correntinha, né, que tem os filhos, né, um menino, duas meninas, né? Aquilo nós entendemos no contexto da nossa cultura. Agora, se nós viajarmos para outro país, talvez eles não terão esse entendimento, né? Vão dizer, nossa, mas por que ela usa, né, aquela correntinha com aquelas crianças? Então é interessante. Tá? Os cortes de cabelo, né? Por que eu resolvi cortar dessa forma? Por que eu pinto o meu cabelo dessa forma? Também é interessante, dá para você fazer, né, esse inventário, essa pesquisa, né, para entender um pouco mais, né, essas diferenças, né, que tem um significado, né, para cada ação, beleza? Então, sempre lembrando, o conceito de relativismo entende as culturas a partir dos seus próprios termos e o outro a partir dos seus próprios termos. Então, essa questão essa relação de nós e o outro, tá? Então a gente tem que fazer, né, essa conexão. Obviamente, se eu vivo num determinado contexto cultural, numa cultura, né, eu vou analisar, isso é de qualquer ser humano, né, o outro pela minha lente. Tá? E ao fazer essa análise, né, eu vou emitir um determinado tipo de julgamento. Tá? O outro, né, é diferente, é tão diferente de mim, isso me causa estranhamento e eu começo a colocar aquela cultura do outro como inferior. Então, isso é uma maneira, né, errada de você analisar a cultura do outro, né? Então, a maneira mais interessante é você fazer a análise do outro a partir da cultura dele. Isso faz parte da cultura dele, tá? Isso é uma representação cultural do grupo dele. Então, eu tenho que entender, tá? Eu não tenho que emitir juízo de valor, eu tenho que respeitar. Beleza? Então, espero, né, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, né,
da questão da antropologia contemporânea. Tá? Na próxima aula a gente vai dar sequência também com outros autores, né? A escola funcionalista, estruturalista, ok? A escola do Clifford Geertz, que é interpretativista, né? Esse nome difícil. Então, espero que vocês estejam gostando, tá? Lembrando sempre, cultura, tá? Conjunto de hábitos, tradições, costumes, crenças inerentes a um determinado grupo, né, a uma determinada sociedade. Obviamente que é um conceito minimalista, porque existem vários conceitos sobre cultura, mas é aquele que nós mais usamos. Outro questionamento, tá? A cultura, ela só pode ser produzida, né, pelo ser humano, ok? Aí você vai falar, mas o meu cachorrinho, ele se comporta de uma forma... Isso não é cultura, tá? É uma questão dele ter, né, aquele tipo de comportamento, ok? Cultura é produzida somente pelos seres humanos. E outra questão, tá? O determinismo biológico não influencia na cultura e nem o determinismo geográfico, ok? Então, professora, se eu adotar, né, uma criança chinesa, né, ela veio lá da China, né, ela está morando aqui comigo, ela vai ter os aspectos, os costumes chineses ou ela vai ter os aspectos e costumes aqui, né, brasileiros, da minha cultura? Obviamente, como eu já falei para vocês, né, o determinismo biológico, né, não determina as questões culturais. É óbvio que ela vai aprender, né, a partir do processo de socialização, ela vai internalizar costumes, hábitos inerentes, né, à cultura que ela está sendo criada, ok? Então, pessoal, né, tenham bons estudos, tá? E até a nossa próxima aula, ok? Então, um abraço a todos e a todas.